Eu cheguei com um pano bordado que eu mesma fiz quando o Léo nasceu. Ponto simples, meu jeito. Umas florzinhas sem pretensão, linha cor de chá. Era sábado, quase 9 da manhã, e eu tinha pensado que uma coisinha minha no lavabo deles deixaria a casa com um pouco de mim. Sophie abriu a porta sorrindo daquele jeito que dura 2 segundos e some. Que bom que veio cedo, Elaine, ela disse, me puxando pelo braço já com a cabeça voltada para a cozinha. Estamos no roast. O Paul quer caprichar. Os amigos chegam às 11. Eu fiquei parada na entrada, segurando o pano como quem segura um recado. O cheiro de carne assada tomou a sala. A televisão estava baixa numa receita sem som, só a imagem de um chefe cortando cebolinha. Sophie me entregou um borrifador e um rodo pequeno, como se fosse a continuação do Bom Dia. Você me ajuda passando um pano no banheiro da visita? Rapidinho. Usaram ontem e eu não dei conta. Falou baixinho, quase confidência, como se quisesse me proteger de alguma coisa. Eu disse, claro, porque eu sempre digo claro antes de pensar. O lavabo ficava no corredor, perto da sala de jantar. Eu fiquei ali dentro sozinha, com o borrifador na mão, olhando meu pano bordado. Não usa esse, mancha, ela falou do lado de fora. Pega o da lavanderia. A porta ficou encostada. Por um instante, eu me vi no espelho com o pano no ar, congelada. Pareci menor do que sou. Larguei meu pano na bancada e usei o amarelo da lavanderia. Esfreguei de leve a pia, passei o rodo no chão. Não tinha sujeira. Ainda assim, eu limpei. Quando saí, a mesa da sala já estava com os pratos alinhados. Pratos grandes de borda fina, talheres pesados que eu ainda estranho. Havia 4 taças por lugar, que eu nunca consigo lembrar para o que é cada uma. Paul apareceu do corredor com o avental cinza, o rosto vermelho do calor do forno. Ele me abraçou rápido, cheiro de alecrim. Mãe, depois eu queria te mostrar o anexo. Estou pensando numa coisa boa para você. Ele disse boa, como quem organiza gavetas, e completou. Se você se animar, a gente já vai vendo os papéis. A palavra anexo entrou e não saiu. Eu perguntei, agora? Mas ele já tinha voltado para a cozinha. Ajudei a dobrar guardanapos. Eu dobro bem. Fiquei de olhos na porta, esperando o Léo, mas ele estava na casa de um amiguinho até mais tarde. Sophie veio ajeitar minhas dobras, mexeu 1 centímetro para a direita. Assim fica mais harmônico. Eu concordei com a cabeça. O relógio marcou 10h30. O interfone tocou. Entrou um casal com uma garrafa coberta num saquinho preto. Entrou outra amiga com flores secas num pote. Que casa linda! Disseram para a Sophie. O Paul é um chefe, disseram para o Paul. Alguém disse, adorei esse quadro torto no corredor, dá movimento. Eu, sem pensar, fui endireitar o quadro. A amiga riu alto. Era assim mesmo! Sophie passou a mão no meu ombro. Deixa como está, Elaine. Faz parte do nosso conceito. Eu voltei a mão como quando a gente para de falar no meio da frase. Quando o forno apitou, Paul me chamou até a cozinha. Mãe, rapidinho, vê aqui. Ele abriu a porta do fundo que dava para o quintal e apontou para uma construção baixa, bonita, com janelas novas. O anexo. Estou pensando em te ter aqui com a gente. Fica mais fácil. Eu e a Sophie te ajudamos. Você não precisa ficar naquela casa velha sozinha. O jeito como ele disse, velha, me deu vontade de ir buscar minhas chaves no bolso e apertar. Eu olhei a casinha. Era bem montada. Tinha uma cama com colcha neutra, 2 prateleiras com caixas organizadoras, um tapete claro. Tudo com a cara deles. Você vê com calma, ele disse. Imagina, café da manhã com a gente resolve carro, mercado, você fica perto do Léo. Você não precisa subir e descer escadas. Eu disse, vou pensar. O vou pensar saiu apertado, mas saiu. As pessoas chegaram. A carne foi para a mesa. O barulho cresceu. Eu fiquei no canto, completando a água das taças, vendo as conversas passarem por cima de mim como ônibus que não param. De vez em quando, alguém me chamava de mãe do Paul, como se meu nome morasse nisso. Eu respondia com, sim, sou. Eu sei me comportar. Eu sei desaparecer sem fazer barulho. Perto do 12:30, Sophie se aproximou, ajeitando o cabelo, e disse no meu ouvido, depois do almoço, se você topar, podemos começar a separar algumas coisas da sua casa. A gente chama uma equipe, eles fazem tudo. Você não precisa carregar nada. Ela sorriu. Eu olhei para o relógio. Eu tinha prometido para mim mesma que às 3 eu ia embora. Eu disse, a gente vê mais tarde. Uma convidada perguntou do meu pano bordado. Que lindo! Onde comprou? Sophie respondeu rápido. É da família, temos alguns. Eu deixei.
Em algum lugar do corredor, o quadro continuava torto. Na hora do café, Paul puxou o assunto em voz baixa, como quem explica um gráfico. Mãe, a casa, é só a gente alinhar. O anexo está pronto. Já pensamos na cama, no armário. Você não vai se preocupar com nada. E é perto da gente, entende? Facilita. E se um dia você precisar de algo, estamos a 2 passos. Eu segurei a xícara com as 2 mãos, porque minhas mãos tremem quando eu fico parada demais. Eu quis perguntar se perto significava eu estar sempre disponível para o que eles precisassem. Eu quis perguntar se facilita era para eles ou para mim. Eu quis perguntar se alguém tinha perguntado se eu queria. Eu não perguntei. Eu disse, vou pensar. O vou pensar virou uma espécie de abrigo. Às 2h45, eu me levantei e disse que precisava ir. Sophie perguntou se eu queria levar uma quentinha. Eu disse que não. Paul me acompanhou até o portão. Eu te ligo à noite. Pensa com carinho, tá? Ele me beijou na testa. Eu disse, tá. O sol da tarde me bateu na cara e eu senti um cansaço atrás dos olhos. Cheguei em casa com a sensação de ter passado um dia no hospital. A gente volta inteiro, mas com o corpo lembrando cheiros e barulhos que não são nossos. Abri a porta devagar, como se a casa pudesse estar dormindo. Larguei a bolsa no aparador, acendi a luz da sala. O tapete de sempre, a poltrona de sempre, a janela que não fecha direito quando venta. Tudo do meu jeito torto. Tirei o sapato. Sentei na poltrona e fiquei 3 minutos olhando para o nada. O nada me olhou de volta. Fui até a cozinha, espremei um limão, coloquei água gelada e açúcar. Fiquei com o copo na mão e uma vontade de não ser útil para ninguém por 2 horas. A casa quieta faz barulhos que a gente só escuta quando está quieta também. O estalo da madeira, a geladeira que liga, um passarinho que bate no vidro da área de serviço. Eu respirei junto. O telefone tocou. Era a Rita. Minha irmã fala como quem atravessa uma rua, rápido e sem olhar para os lados. E então? Paul te mostrou o anexo? Finalmente, né? Você devia agradecer. Nem todo filho quer a mãe por perto, viu? Ainda mais com idade. É uma sorte. Eu disse, ele mostrou. Ela não espera respostas. Assina logo, Elaine. Você sempre complica tudo. Essa casa velha aí te dá trabalho. Daqui a pouco cai um pedaço, você escorrega. Quem vai te socorrer? O Paul está pensando em você. A voz dela tem aquele açúcar que gruda no dente. Eu respondi, vou pensar. Ela riu. Esse teu vou pensar é o mesmo de quando a gente era pequena. No fim, você sempre faz, só que faz tarde e dá mais trabalho. Eu disse que estava cansada e desliguei. Fiquei parada no corredor com o telefone na mão. A luz da tarde entrava cortada pela persiana. Eu olhei para a despensa, para a porta do fundo, para a escada que desce para o porão. Porão! Eu disse em voz alta só para ouvir o som. Sempre que eu desço, sinto o cheiro de guardado que me lembra o armário da minha avó. Desci devagar, acendendo as luzes aos poucos. O interruptor falhou na primeira apertada, como sempre. O porão é baixo, as prateleiras são antigas e as caixas têm minhas letras em etiquetas desbotadas. Natal, costuras, coisas do Léo, papéis do banco, ferramentas do James. O nome do meu marido me deu um frio bom no peito. Eu passei o dedo na poeira da prateleira e fiz uma linha. À esquerda, uma caixa grande com fita larga. Minha letra, porão, 1993. Eu não lembrava dessa anotação. Puxei a caixa para o banco de madeira. A fita estalou quando eu puxei devagar. Dentro tinha um pano velho, 2 fotos em preto e branco de um churrasco no quintal, um caderno de capa dura sem nome, e no cantinho, envolta em um pedaço de papel pardo, uma chave pequena, enferrujada. Peguei a chave na mão. Ela era leve, mas fria. Eu virei a chave para ver se tinha alguma marca. Nada. Só ferrugem de muitos anos guardada. No papel pardo, um bilhete curto, na minha caligrafia de 30 anos atrás. Guardar. Eu ri sem som. Guardar o quê, Elaine? Sentei no banco com a chave entre os dedos. Lembrei do James, do nosso armário de ferramentas atrás da porta do fundo, das nossas pequenas reformas de sábado quando o Léo ainda nem existia. Lembrei da tarde em que trocamos a maçaneta da porta da área de serviço e de como o James dizia: chave boa é a que a gente sabe para onde volta. Levantei e fui até a parede do fundo. Tem um armário estreito, de metal, que quase nunca abro. A fechadura está velha, mas a língua ainda parece firme. Girei a chave antiga perto, meio ridículo, como criança tentando abrir a porta errada. Coloquei devagar. Não entrou. Tentei outra vez, de outro jeito. A chave pegou numa borda lá dentro, um encaixe tímido. Forcei? Não. Eu aprendi a não forçar coisas que já resistem demais. Eu apoiei a testa na porta fria do metal. Fiquei assim um tempo.
Minha cabeça estava cheia de vozes. A de Sophie pedindo para eu limpar o banheiro de visita, a de Paul me sugerindo o anexo, a de Rita me explicando minha própria vida com a pressa dela. E eu ali, com uma chave antiga numa fechadura antiga, ninguém com pressa além do meu coração. Voltei para o banco. Abri o caderno de capa dura. Páginas em branco. Eu não lembrava de ter guardado um caderno em branco. Passei a mão na primeira folha. Escrevi com uma caneta que estava no bolso. Coisas que são minhas. Fiquei olhando. Embaixo, escrevi. Meu tempo. Depois, minha porta? Esperei. Meu nome inteiro. O telefone tocou de novo, quebrou a coisa boa. Era o Paul. Mãe, só pra avisar que amanhã passo aí com a Sophie, tá? A gente dá uma olhada no que você quer levar e já chama a equipe pro resto. Fica tranquila, você não precisa mexer em nada. Eu respirei fundo. Paul, amanhã de manhã não dá. Ele não esperou. Mãe, é só você abrir a porta. A gente faz o resto. É para seu bem. Eu fiquei em silêncio. As palavras para seu bem sempre chegam embaladas com o laço de outra pessoa. Eu disse, amanhã de manhã não dá. Ele ficou quieto 2 segundos. Então à tarde. A gente se organiza. Eu falei que à tarde eu tinha coisas. Ele não gostou do tom. Que coisas? Olhei para a chave e para o caderno. Coisas minhas. Ele suspirou. Mãe, não complica. Eu fechei os olhos. Não estou complicando. Estou pensando. Ele disse, tá bom, daquele jeito que não é tá bom. Amanhã eu te ligo cedo. Desliguei. O porão ficou mais silencioso ainda. Como se prestasse atenção. Eu segurei a chave outra vez. Não sei por quanto tempo fiquei ali tentando encaixar. Não abriu. Mas a chave ficou na minha mão de um jeito que parecia correto, como se estivesse esperando o dia. Fui para a sala com ela, subi as escadas devagar, coloquei a chave na mesa de cabeceira, do lado do abajur. O caderno eu deixei na mesa da cozinha, aberto na página com as 3 linhas. Fiz uma sopa rápida com 2 batatas e um pouco de cenoura. Comi devagar. Lavei a louça com cuidado, uma por uma. Quando deitei, ouvi carros lá fora, um casal discutindo baixo no prédio vizinho, um gato passando pelo corredor. O sono demorou, porque as palavras insistem em fazer fila quando a gente quer ficar em paz. Antes de dormir, eu pensei no Léo. Ele gosta de mapas. Me deu um em junho, cheio de setas e setinhas coloridas. Esse é o caminho da escola até a casa da vovó. Ele fez um X bem grande onde fica o meu portão. Eu queria continuar sendo um X que existe. Não queria virar um ponto de apoio no mapa dos outros. Anexo é a palavra que coloca a gente depois da vírgula. Eu sempre fui frase inteira, mesmo quando ninguém repara. Apaguei a luz e fiquei de olhos abertos até me habituar ao escuro. A casa respirou comigo. Em algum momento, adormeci. Sonhei com portas. Não com o que há atrás delas, mas com a sensação de girar chaves que eu reconheço pelo toque. Acordei antes do sol. Fui direto ao porão, sem acender as luzes de cima, só com a do celular. A chave estava no meu bolso do roupão. O metal gelado me ajudou a ficar acordada. Encostei de novo na fechadura do armário de ferramentas. E onde ontem não entrou, hoje pareceu ceder meio milímetro. O celular vibrou na mão. Mensagem da Sophie, 6h42 da manhã. Bom dia! Vamos às 9, ok? Já conversei com o Paul. Levo caixas. Eu olhei para a fechadura e para a mensagem. Senti um frio atrás dos joelhos, desses que dá quando a gente decide uma coisa simples. Eu respondi. Às 9 não posso. E apertei enviar. Não era grosseria, era verdade. A chave ficou parada na minha mão, pesada do tamanho certo. E eu comecei a ouvir lá em cima a minha campainha tocar, insistente, como quem não quer esperar. Eu subi um degrau. O segundo, o terceiro. Respirei. A campainha tocou de novo. E eu, com a chave fechada na palma, decidi que, antes de abrir qualquer porta, eu ia decidir qual era a minha. A campainha continuava tocando, insistente, até que eu abri a porta. Sophie estava ali, equilibrando 3 caixas plásticas transparentes, e o Paul vinha logo atrás com um sorriso que queria ser paciência. Trouxemos só o básico para começar a triagem, ela disse, entrando sem esperar resposta. Eu respirei fundo e segui os 2 até a sala. Eles colocaram as caixas no chão, lado a lado, como quem marca território. Sophie falava enquanto abria uma delas. A gente começa com roupas, depois papéis, depois o resto. Tudo rápido para você não se cansar. Paul acrescentou. É só para adiantar, mãe, não precisa fazer nada. Eu fiquei de pé, apoiada no encosto da poltrona, as mãos se apertando uma na outra. Hoje não dá, eu disse. Sophie levantou o olhar, surpresa. Como assim não dá? Eu repeti mais firme. Hoje não dá. Tenho outras coisas.
Paul suspirou, colocou as mãos nos bolsos e olhou para o teto, como quem tenta controlar a irritação. Mãe, é para te ajudar. A gente só quer o seu bem. Eu sei, respondi. Mas hoje não. O silêncio que veio depois deu para ouvir o relógio da parede marcando os segundos. Sophie fechou a tampa da caixa com um estalo. Então a gente volta amanhã, pode ser? Eu disse que avisaria. Eles se entreolharam. Paul beijou meu rosto e saíram. A porta bateu leve, mas o ar ficou denso, pesado, como se o que ficou tivesse mais peso do que o que foi embora. Fiquei um tempo parada, olhando as caixas. 3 retângulos transparentes, cheios de intenções que não eram minhas. Depois, desci para o porão. A luz ainda falhava, como sempre, mas eu já conhecia o caminho. O armário de metal estava lá, firme, com sua fechadura cansada. Peguei a chave, aquela pequena e enferrujada. Tentei mais uma vez. E desta vez, ela girou um pouco. Só um pouco, mas o suficiente para fazer o coração bater mais rápido. A tranca cedeu meio milímetro, e eu senti como se tivesse aberto um respiro em mim mesma. Não forcei. Guardei a chave no bolso e subi. Fiz café, sentei na mesa e abri o caderno de capa dura. Escrevi. Hoje, eu disse não. Fiquei olhando as letras. Pareciam firmes. Foi nessa hora que o telefone tocou. Era a Rita. Soube que o Paul passou aí, começou ela, sem nem dar bom dia. Assinou os papéis? Eu respirei fundo. Ainda não. Ela soltou uma risada curta. Você vai acabar sozinha porque é orgulhosa. O Paul só quer te ajudar. Você devia agradecer. Sabe quantas mães dariam tudo para ter um filho assim? Eu sei, falei. Mas eu quero pensar. Pensar demais é o que te fez perder tanta coisa, Elaine. Ela sempre fala como se fizesse parte de um júri. O mundo não espera, e o Paul é prático. Você devia aprender com ele. Eu fechei os olhos. Rita, eu preciso desligar. Claro, você sempre foge quando escuta o que não quer. Mas lembra, quando o Paul desistir, não reclama. Ela desligou antes de mim. A casa ficou muda. Abri a janela. O vento trouxe cheiro de terra molhada, o prenúncio de chuva. Fui até a cozinha. Preparei chá. Enquanto a água fervia, olhei para o reflexo no vidro do armário. O rosto cansado, o cabelo preso sem muito cuidado. Eu ainda me reconhecia, mas com esforço. Sentei no sofá com a xícara quente nas mãos e fiquei ali. Pensei no que Rita disse. Orgulhosa. Era assim que sempre me chamavam quando eu dizia não. Eu me lembrei de quando James e eu discutíamos sobre consertar a pia sozinhos. Você insiste em provar que pode tudo, ele dizia. Eu respondia. Não é provar, é existir. Ele ria, balançava a cabeça e depois me ajudava a segurar a chave inglesa. A campainha tocou de novo. Eu pensei em fingir que não ouvi, mas fui. Quando abri, era Rita. Um sorriso que não alcançava os olhos e uma sacola nas mãos. Trouxe biscoitos, disse. Feitos por mim. Você adora, lembra? Eu não lembrava, mas balancei a cabeça. Ela entrou sem pedir, como sempre. Então, e o Paul? Me contou que você está resistente. Sentou-se no sofá e abriu a sacola. O cheiro doce tomou a sala. Você devia aceitar logo. Não faz sentido ficar nessa casa enorme. Você sozinha aqui é desperdício. Sentei na poltrona oposta, mantendo a distância. Não estou sozinha, Rita. Estou comigo. Ela revirou os olhos. Você e suas frases. A vida real não é feita de cadernos e panos bordados. É prática. O Paul é prático. Eu sorri de leve. E você, Rita, é o quê? Ela me olhou de lado. Sou realista. Pegou um biscoito, deu uma mordida. Você acha que o Paul te deve alguma coisa, mas ele tem a própria família agora. Aceita isso e aproveita o que ele oferece. Senão, vai acabar igual a mãe, cercada de coisas velhas e arrependimentos. Fiquei quieta. Às vezes, o silêncio é o único modo de não alimentar o que já vem pronto para brigar. Quando ela terminou o biscoito, se levantou. Pensa, tá? Antes que pensem por você. Deixou a sacola com metade dos biscoitos e foi embora. Fechei a porta, encostei a testa na madeira e fiquei ali. O cheiro doce dos biscoitos me enjoava. Joguei fora. Depois desci de novo para o porão. Peguei o pano velho que estava na caixa de 1993 e passei no armário. A fechadura agora parecia diferente, como se me reconhecesse. Sentei no banco e abri o caderno. Escrevi. Não é orgulho, é memória. O som de trovão lá fora me fez sorrir. Talvez fosse só coincidência, mas parecia resposta. No canto do porão, entre caixas e poeira,
Uma aranha fazia sua teia. Fina, paciente, firme. Pensei nela. Trabalha em silêncio, reconstrói o que quebram, sem alarde, sem pedir licença. Me vi ali, um pouco teia, um pouco vento. Eu sabia que ainda vinha mais. Mais insistência, mais conselho, mais oferta. Mas naquele momento, só o som da chuva e o metal frio da chave no bolso importavam. E eu fiquei, escutando a casa respirar, com a certeza de que alguma porta ainda ia se abrir, só que quando eu quisesse. A chuva da noite anterior deixou o ar diferente. O chão ainda molhado refletia o sol das 7, e a casa cheirava a umidade e café. Abri as janelas, deixei o vento entrar e fui direto ao porão. A fechadura do armário de metal parecia mais maleável. Girei a chave devagar. Dessa vez, o som foi claro. Um clique pequeno, como um sim. A porta abriu com um gemido baixo. Dentro, encontrei o que restava da antiga oficina do James. Um martelo enferrujado, uma fita métrica amarelada, parafusos soltos num pote de vidro, e uma pequena caixa de costura que era minha, esquecida ali havia décadas. O cheiro de ferro e talco misturados me fez fechar os olhos. Por um instante, o passado coube inteiro na palma da minha mão. Tirei tudo do armário, limpei o pó com um pano velho e olhei ao redor. Aquele porão, que sempre foi depósito de sobras, parecia pedir um novo sentido. Era escuro, mas amplo o suficiente para caber uma mesa, uma cadeira e um pouco de mim. Subi, fiz café e voltei com uma caneca quente. Encostei na parede fria, respirei fundo e decidi. Aquele seria o meu quarto. Não de dormir, de estar. Passei o dia inteiro limpando. Varri teia de aranha, esfreguei as prateleiras, troquei lâmpadas queimadas. Separei caixas com cuidado, uma por uma, etiquetando o que ficaria e o que iria embora. Encontrei lembranças. O vestido que fiz pro batizado do Paul, um caderno de receitas da minha mãe, fotos desbotadas de Natal em que todos ainda riam juntos. A cada lembrança, uma pontada, mas também uma leveza. Eu guardava demais. Talvez fosse hora de dar espaço ao que ainda podia nascer. Ao final da tarde, sentei no banco de madeira e olhei em volta. O porão agora parecia outro. Coloquei uma lâmpada pendente no centro, uma cortina velha servindo de divisória, e uma mesa pequena onde posicionei a máquina de costura. A luz tremia, mas iluminava o suficiente para eu ver o que fazia. Passei o pano nas ferramentas e alinhei tudo nas prateleiras. No canto, deixei o pote de vidro com parafusos e pregadores, lembrança do James, como se ele ainda me observasse consertando as pequenas coisas. Enquanto eu terminava, ouvi batidas leves na porta da frente. Era o Sr. Whittaker, o vizinho do fim da rua. Te vi carregando umas caixas, quer ajuda? Ele perguntou, segurando uma prateleira desmontada. Posso colocar aqui? Claro, obrigada, respondi. Ele desceu comigo e olhou o porão. Bonito aqui. Espaço bom. Se quiser, te arranjo umas tábuas para reforçar o chão. Pode ser, eu disse, sem graça. Quero deixar o lugar mais firme. Ele sorriu. Lugar firme começa na gente, não no piso. Eu ri, mas guardei a frase. Quando ele foi embora, deixei a porta do porão aberta e sentei de novo. Peguei o caderno e escrevi. Hoje o quarto é meu. A caneta falhou na primeira tentativa, mas insisti. As letras ficaram tortas, o suficiente para eu reconhecer minha mão. No dia seguinte, acordei antes do sol. Desci e liguei a máquina de costura. O barulho do motor pequeno encheu o porão de um som familiar, como um coração antigo batendo. Costurei um pano de mesa com retalhos que guardei anos sem saber para quê. O som da agulha era hipnótico. Quando terminei, dobrei o pano e senti que pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito algo só para mim. No meio da manhã, ouvi passos no quintal. Era Sophie. Bateu à porta dos fundos e entrou antes que eu respondesse. Vim ver se precisa de ajuda para arrumar suas coisas, disse olhando ao redor. Paul está preocupado. Disse que você anda. Ocupada. A palavra soou estranha na boca dela, como se não combinasse comigo. Estou sim, respondi. Tenho trabalhado aqui. Mostrei o pano de mesa, ainda quente da costura. Ela franziu a testa. Mas você não devia se esforçar tanto. Essas escadas, esse mofo. O anexo é mais prático. Para quem? Perguntei sem levantar o tom. Ela não respondeu. Em vez disso, pegou o caderno que estava sobre a mesa. O que é isso? Anotações minhas. Peguei de volta, firme. Nada que precise organizar. Sophie sorriu com os lábios, não com os olhos. Você sempre foi sentimental, não é? Não, só aprendi a lembrar do que me pertence. Ela ficou em silêncio.
Paul vai ficar triste se achar que você está recusando ajuda. Ele vai entender. Mentira. Eu sabia que não. Mas era o que eu queria acreditar. Sophie olhou o relógio. Bom, se mudar de ideia, o anexo está pronto. Tem até uma máquina de lavar nova. Tudo pensado para você. Obrigada, mas gosto da minha. Ela riu, seca. Aquela barulhenta? Você é teimosa. Sou constante. Respondi. Ela subiu as escadas sem se despedir. Fiquei ali, ouvindo o eco dos passos dela sumirem. À tarde, o Sr. Whittaker voltou com 2 tábuas e um pacote de parafusos. Prometi e trouxe. Trabalhamos em silêncio por um tempo. Quando terminou, ele limpou as mãos na calça e disse: Tá ficando bonito aqui. Quando a gente arruma o lugar onde vive, o resto começa a se ajeitar também. Eu agradeci e ofereci café. Ele aceitou. Sentamos no degrau da porta, olhando a rua. O cheiro do café misturado ao de madeira nova me deu uma sensação estranha. Paz e medo juntos. O Sr. Whittaker percebeu. Assustador, né? Quando a gente começa a gostar de novo de alguma coisa. Eu concordei. Dá medo de perder de novo. Ele sorriu. Mas dá para recomeçar quantas vezes for preciso. Quando ele foi embora, fechei o caderno e escrevi mais uma linha. O que entra e o que fica. Embaixo desenhei um pequeno quadrado como uma janela. Subi devagar e olhei a casa de cima. Pela primeira vez, ela parecia viva. Talvez fosse eu quem estivesse voltando. Fui até a cozinha e pendurei o pano novo na mesa. O sol da tarde atravessou o tecido e fez desenhos de luz no chão. Sentei, olhei o reflexo e pensei. Aquele quarto lá embaixo era meu agora. Um quarto sem cama, mas cheio de lugar para existir. O telefone tocou. Era Paul. Mãe, o que você anda fazendo? A Sophie disse que você está se isolando. Eu respirei fundo. Estou arrumando um espaço para mim. Ele pareceu confuso. Mas o anexo, nós já montamos tudo. Eu sei, só que agora eu quero ficar aqui. Silêncio. Depois, a voz dele veio baixa, como quem tenta entender sem aceitar. Você nunca facilita, mãe. Nem sempre é para ser fácil, Paul. Às vezes é para ser certo. Ele suspirou. Tá bom, só não quero que se arrependa. Não vou. Quando desliguei, o sol já estava fraco. Fui até a janela e vi o reflexo da lâmpada do porão acesa lá embaixo. Parecia uma estrela esquecida. Fechei as cortinas e deixei acesa. À noite, escrevi a última linha do dia. Lugar firme começa na gente. O sol do fim de tarde passava pela janela e deixava riscas douradas no chão do porão. Eu estava sentada na bancada costurando uma cortina quando ouvi a voz de Paul no quintal. Mãe, tá aí? Suspirei e limpei as mãos no avental. Subi as escadas devagar, sentindo o corpo pesado do dia. Ele estava na porta, acompanhado da Sophie. Os dois pareciam prontos para uma conversa importante. Desses diálogos em que a decisão já vem tomada. Podemos entrar? Perguntou ela. Eu abri espaço. Sophie olhou ao redor, como quem avalia um imóvel. A gente queria aproveitar que estamos aqui para dar uma organizada nas suas coisas. Eu trouxe umas etiquetas, vai ficar bem prático. Não precisa, respondi. Tá tudo como eu gosto. Ela franziu o senho, forçando um sorriso. Mas você sempre gostou de organização. A gente ajuda, você não precisa se preocupar. Eu não estou preocupada. Paul tentava manter o tom calmo. Mãe, é só para facilitar. O anexo tá pronto, e quanto antes a gente transferir suas coisas, melhor. Assim você não se cansa. Eu olhei para os dois, alternando o olhar entre o zelo e o controle que vinham misturados em cada frase. Vocês podem sentar. Querem café? Sophie balançou a cabeça. Não, obrigada. Só vai ser rapidinho. E foi abrindo as portas do armário da sala, pegando caixas, empilhando fotos e papéis. Essas aqui a gente pode descartar. São antigas. Deixa, pedi. Eu ainda quero ver. Ela ignorou. Paul se aproximou. Mãe, escuta. A Sophie é prática. Ela vai te ajudar. Eu respirei fundo, sentindo o nó no peito crescer. Paul, você lembra quando aprendeu a andar de bicicleta? Caiu umas 5 vezes, mas insistiu. Disse que não queria que eu segurasse mais o banco. Ele pareceu confuso. Lembro. Por quê? Porque chega uma hora em que a gente precisa deixar de ser segurado. Eu não quero que ninguém segure meu banco. Sophie riu de leve, achando graça. Ai, Elaine, você é dramática. É só arrumação. Pegou meu caderno de anotações em cima da mesa. E isso aqui? Posso ver? Não. Peguei de volta, devagar, firme. Isso é meu. Ela parou um instante de constrangimento. Desculpe, eu só pensei em ver se tem algo importante.
Tem. Paul passou a mão no rosto, cansado. Mãe, a gente quer te proteger. Você vive sozinha. Essa casa é grande demais. O anexo é seguro, tem alarme e você vai ter companhia. Por que é tão difícil aceitar ajuda? Eu respirei fundo e disse, com a voz baixa, mas firme. Porque às vezes ajuda demais vira controle. Eu não pedi isso. Eu quero ficar aqui. Sophie deu um passo à frente. Mas o Paul se preocupa. Você devia agradecer por ter um filho assim. Eu agradeço, mas me preocupo também com o tipo de ajuda que apaga a pessoa que recebe. O silêncio foi pesado. Eu percebi o olhar dela, frio, calculando uma resposta. Paul se adiantou. Tá bom, mãe. A gente não quer discutir. Só. Pensa, tá? Não quero que se arrependa. Eu penso, respondi. Mas não agora. Sophie recolheu as caixas que tinha aberto. Antes de sair, olhou o porão pela janela dos fundos e disse: Esse lugar é perigoso, sabia? Umidade, mofo. Não é adequado para você. É adequado o suficiente para mim. E a porta tem chave. Ela arqueou a sobrancelha. Pra que chave? Pra abrir quando eu quiser. Os olhos dela piscaram rápido, incomodada com a resposta. Paul tocou o ombro dela, indicando que era hora de ir. A gente volta depois, mãe. Pensa com calma. Fechei a porta e fiquei ali, encostada, escutando o som do carro se afastando. Senti o coração bater rápido. A casa parecia vibrar comigo. Não de medo, mas de decisão. Minutos depois, ouvi batidas leves na janela da cozinha. Era o Sr. Whittaker. Tudo bem por aí? Perguntou. Ouvi vozes. Tudo bem, só uma conversa em família. Ele sorriu. Aquele sorriso que entende mais do que pergunta. Conversa boa ou daquelas que deixam a gente sem fôlego? Da segunda categoria, respondi. Ele riu. Quer dar uma volta? O ar lá fora tá bom. Saímos e caminhamos devagar pela rua. Falamos de coisas pequenas. A árvore que cresceu torta, o cachorro que dormia sempre no mesmo portão. Eu contei a ele do porão, de como transformei o espaço. Ele ouviu em silêncio e disse: Lugar firme começa na gente. Mas manter firme exige treino. Quando voltei, sentei no sofá. Olhei para as caixas que Sophie deixou empilhadas. Não toquei nelas. Em vez disso, desci ao porão e liguei a máquina de costura. O som do motor pequeno me acalmou. Costurei devagar, ponto por ponto, como se cada linha fosse um fio de vontade. No meio da costura, pensei em tudo o que me ensinaram sobre educação. Sorrir, agradecer, não levantar a voz. Mas ninguém me ensinou que dizer não, obrigada, também é educação, talvez a mais difícil de todas. Peguei o caderno e escrevi. Hoje, fechei uma porta sem trancar o coração. Lá fora, o vento balançava as cortinas novas que eu mesma fiz. Elas se moviam leves, mas firmes, exatamente como eu queria ser. Na manhã de sábado, acordei com o som de passarinhos no telhado e um pedaço de céu claro entrando pela fresta da cortina. Fiz café, passei manteiga no pão e deixei a mesa posta com o pano novo que costurei. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei o Léo segurando uma pasta azul com elástico e uma vontade de contar tudo de uma vez. Hoje eu trouxe os mapas, disse mostrando a pasta. Fiz 3. Um da escola até a sua casa, um da sua casa até a praça e um do porão até o bolo. Até o bolo? Ri. É a melhor parte, ele respondeu, muito sério. Ele entrou, largou os tênis do lado do tapete e foi direto para a cozinha como quem conhece o caminho de olhos fechados. Colocou a pasta na mesa, abriu com cuidado e tirou os desenhos. As linhas estavam cheias de curvas e setas coloridas. No mapa Escola, Casa da Vovó, tinha um X vermelho grande na minha porta. No canto, ele fez uma legenda. X Careers Lugar Bom. Podemos começar pelo porão? Ele perguntou, olhos brilhando. Quero desenhar o mapa secreto. Descemos. O porão cheirava a roupa limpa e madeira nova por causa das tábuas que o Sr. Whittaker trouxe na semana passada. Eu liguei a lâmpada, a luz fez um círculo no chão. Léo olhou tudo com curiosidade. Parece uma base. Em cima da bancada, coloquei papel craft, tesoura sem ponta, lápis de cor e uma régua. Você decide os caminhos. Eu ajudo com as legendas. Ele pegou o lápis verde e começou. Enquanto ele desenhava, eu marquei horários no meu caderno. Quartas, panquecas, sábados, porão, plus praça. Escrever passou a me dar a sensação de que as coisas existem de verdade. O lápis de cor riscando o papel sincronizou com o barulhinho do motor da máquina de costura, que eu liguei só para testar o ponto. Léo olhou e disse: Esse som parece coração de robô. Gostei da comparação.
No meio da manhã, fizemos panquecas no fogareiro de camping com a janela aberta. O cheiro de massa quente subiu e ficou grudado no ar, como lembrança boa. Léo se sentou no degrau da porta do porão, prato no colo, e começou a me contar de um menino da sala, que sobe no brinquedão sem mãos. Todo mundo diz que ele é corajoso. Eu não sou. Coragem não é fazer o que assusta os outros. Falei. É fazer o que assusta a gente no nosso tempo. Ele pensou um pouco. Então hoje eu fui corajoso de vir aqui, porque a mamãe disse que o porão tem mofo. Engoli devagar. O porão tem janelas e uma vovó que limpa todo dia. Ele sorriu. E mapa. Depois do almoço simples, arroz, frango desfiado, salada, fomos à praça. Léo levou um caderno pequeno. Desenhou o caminho da minha casa até o balanço, com pontos pretos onde tinha árvore, triângulos onde tinha bueiro, uma linha tracejada mostrando atalho da sombra. No retorno, passamos na casa do Sr. Whittaker. Ele estava na calçada, ajeitando o jornal. Bom dia, capitão dos mapas, cumprimentou o Léo. A vovó tá firme? Firme e treinando, respondi, lembrando da frase dele. De volta em casa, arrumamos a mesa do porão para a reunião do Clube do Mapa, como Léo chamou. Ele fez uma capa para a pasta azul. Mapa da vovó, edição 1. Eu plastifiquei com Contact que estava guardado há anos. Quando tiver a edição 2, a gente coloca do lado, ele disse satisfeito. O celular vibrou. Mensagem do Paul. Como vocês estão? Hora de voltar às 16 horas. Olhei o relógio. Temos mais uma hora, falei para o Léo. O que falta? Ele pensou. A senha. Abri a gaveta e peguei a chave enferrujada que agora ficava num cordão de tecido simples, daqueles que a gente usa para segurar tesoura. Prendi a chave no cordão e coloquei no pescoço dele. É a senha do nosso tempo. Quando você estiver com ela, significa que a gente está junto aqui. Quando eu estiver, significa que estou preparando o lugar. Ele segurou a chave com as 2 mãos, como quem recebe algo muito sério. É pesada? Só o suficiente para você lembrar que existe. Ele pulou um pouco no lugar, sorrindo. Agora o porão tem segredo. Às 16 horas em ponto, um carro parou em frente. Eu e Léo subimos. Paul desceu sorrindo. Ei, meu explorador! Sophie veio do carona, óculos escuros, a boca desenhando um sorriso educado. Reparei que ela mediu com o olhar o cordão no pescoço do Léo, mas não comentou. Foi tudo bem? Perguntou. Muito, respondi. Léo começou a explicar os mapas e a senha. Paul ouviu, achou graça, bagunçou o cabelo do filho. Você e sua avó são terríveis. A nós 3 rimos. Sophie não riu. O porão é seguro? Ela perguntou sem olhar diretamente para mim. Tem janelas abertas, luz, prateleiras firmes e uma avó atenta, respondi. E tem o Sr. Whittaker que aparece às vezes com parafusos. Eu ouvi dizer que ele fica rondando. Ela comentou como quem joga um anzol. Vizinhos que se metem demais atrapalham. Ele ajuda quando eu peço, falei ainda no tom baixo. E fica onde eu coloco. Paul notou o clima. Vamos, Léo, a mamãe tem compromisso. Léo me abraçou apertado. Posso ficar mais um pouquinho? Sophie cortou. Não, amor, hoje não. Ele respirou fundo e aceitou. Antes de entrar no carro, tocou a chave no peito. Semana que vem de novo. Combinado. Quando eles foram embora, fiquei um tempo na calçada vendo o carro virar a esquina. O vento da tarde mexeu as folhas do meu ipê, e eu senti um pequeno orgulho por aquele cordão no pescoço do meu neto. Não de posse, de presença. Voltei para dentro, lavei a louça do almoço e desci para o porão. Sentei à mesa e abri meu caderno. Escrevi. Mapas também servem pra gente se achar por dentro. À noite, enquanto eu tomava chá, o celular apitou. Mensagem da Sophie. Mais longa do que o costume. Oi, Elaine. Conversamos aqui e decidimos que seria melhor definir uma data para a mudança. O anexo está pronto. E com a proximidade do novo semestre do Léo, organizar isso agora facilitaria para todos. Pensamos no dia 20, pela manhã. Posso agendar a equipe? Se você preferir, podemos fazer por etapas. BJS. Olhei para o calendário da geladeira. Dia 20 era uma terça. Eu tinha anotado dentista 13 horas e, embaixo, organizar prateleiras 15 horas. Fiquei parada, dedos sobre o teclado do celular. A vontade de não brigar e a necessidade de não ceder apertaram juntas. Respirei devagar e respondi. Oi, Sophie. Obrigada pelo cuidado. Eu não vou me mudar. Prefiro ficar aqui e organizar minha casa no meu ritmo. Posso receber o Léo às quartas e sábados como combinamos. Se quiser, a gente marca um jantar quinzenal aqui. A mensagem apareceu como entregue. Eu fiquei olhando a tela até o brilho incomodar os olhos. Sem resposta.
Desci de novo, liguei a máquina e costurei uma capa para a pasta do Léo com tecido azul marinho. Bordei. Mapa 1, Léo, com linha branca, em ponto simples. Coloquei na mesa junto com o mapa porão, bolo. Pouco tempo depois, o celular vibrou de novo. Era um áudio do Paul. Dei play encostando o aparelho na orelha. Mãe, a Sophie está chateada. Ela acha que você está rejeitando a família. Não é isso, né? Eu só não quero atrito. A gente fez tudo pensando em você. A voz dele tinha mais cansaço do que raiva. Respondi por escrito. Não estou rejeitando vocês. Estou escolhendo ficar na minha casa. Amo vocês. Só peço que respeitem meus horários e combinados. Paul visualizou. Depois de alguns minutos, escreveu. Ok, vamos conversar com calma. No dia seguinte, cedo, o Sr. Whittaker bateu palmas no portão. Tenho uma coisa pro clube do mapa, disse, levantando um porta-chaves antigo, de madeira e ganchos de latão. Era da minha esposa. Achei que ia gostar. Agradeci. Pendurei ao lado da bancada do porão. Coloquei a chave enferrujada no primeiro gancho. No segundo, deixei um espaço vazio, com uma etiqueta escrita a lápis. Chave do Léo. Planejei fazer um duplicado do cordão, sem a chave verdadeira. Só o símbolo, para quando ele viesse. À tarde, Léo me mandou uma foto pelo celular do Paul, a pasta azul com a capa que fiz. Legenda. Edição 1 guardada. Respondi com um coração e um pronto para edição 2? Ele mandou um áudio. Sim, mas a mamãe não gosta do porão. Eu posso ir mesmo assim? Demorei um pouco, mas respondi. Pode. A gente conversa com seus pais e combina. Na quarta-feira, Paul trouxe o Léo às 4. O menino entrou correndo, sem esmola de tempo. Abraçou meu quadril e correu direto para o porão. Sophie não veio. Paul ficou na porta, olhando o corredor com as mãos nos bolsos. Você tem certeza? Perguntou sem terminar a frase. Tenho. Ele assentiu devagar e foi embora. Eu e Léo passamos a tarde ajustando o mapa secreto. Ele inventou portas que só abrem com senha e rotas de fuga para o bolo. Em um momento, parou e me perguntou sério. Vovó, ser corajoso dói? Pensei antes de responder. Às vezes um pouquinho, mas é uma dor que passa quando a gente percebe que ficou de pé. Ele procurou minha mão com a dele. Seguramos. Fizemos chocolate quente. Ele sujou a borda da caneca e lambeu o dedo com um sorriso vezes 2. Mostrei como usar a régua para desenhar a legenda. Ele me mostrou como fazer bagunça sem quebrar. Troquei a pilha do relógio e nós dois aplaudimos quando o ponteiro voltou a se mexer, como se fosse milagre. Quase no fim da tarde ouvimos passos apressados na calçada. A campainha tocou 2 vezes, num ritmo impaciente. Olhei o relógio. 17h55, ainda dentro do combinado. Subimos. Era a Rita. Vim ver se está tudo bem, disse sem respirar. O Paul está preocupado. A Sophie também. Essa história de porão é teimosia. Você nunca foi de porões. Sempre foi da sala com a janela grande. Léo olhou para mim confuso. Eu sorri para ele. Tá tudo bem, Rita. A gente está ocupado. Ela entrou 2 passos e viu o cordão no pescoço do Léo. O que é isso? É a senha do nosso tempo. Ele respondeu orgulhoso. Ela torceu os lábios. Senha? Parece culto. Eu respirei pelo nariz. Rita, hoje não. Depois a gente conversa. Ela ignorou. O Paul está fazendo de tudo, Elaine. Você acha que é bonitinho bancar a independente, mas depois quem aguenta as consequências? Você acha que o Sr. Whittaker vai te socorrer quando você tropeçar nas escadas? Léo segurou mais forte a minha mão. Falei baixo. Rita, por favor, vá embora. Eu te ligo amanhã. Ela levantou as sobrancelhas. Tá grossa. Tudo por causa de um porão. Tudo por causa de uma porta, corrigi. Abri. Ela hesitou, depois saiu. Fechei a porta e respirei. Léo me olhava como quem tenta entender adulto. Às vezes as pessoas falam alto quando estão com medo, eu disse. A tia Rita tem medo? Todo mundo tem. Ele encostou a cabeça no meu braço. Eu não tenho medo da sua escada. Eu ri. Eu também não. Quando Paul voltou às 18h em ponto, Léo correu para mostrar os mapas. Paul ouviu, elogiou e depois me chamou no canto. Mãe, obrigado por hoje. Agradeci de volta. Podemos manter assim? Perguntei. Ele concordou. Vamos tentar. Depois que eles foram, sentei no degrau do porão e fiquei escutando o eco da casa. O relógio marcava 18h12. Fui até o porta-chaves, toquei no gancho vazio do chave do Léo e sorri. À noite, no silêncio do quarto, meu celular vibrou. Era uma mensagem da Sophie, curta desta vez. Eu não concordo com essa história de porão, mas por enquanto, ok. Vamos marcar os próximos sábados e ver como você se sai. Eu poderia discutir a escolha de palavras. Ver como você se sai. Mas não respondi.
Desliguei o celular e fui até a janela. A rua estava calma. No céu, poucas estrelas. Pensei em como a gente também vira estrela pequena quando começa a aparecer de novo. Voltei para a cama com a sensação de que algo tinha se posicionado por dentro. Não era grande. Era norte. Fechei os olhos, tranquila. Quase adormecendo, ouvi 3 batidas na porta dos fundos. Não eram fortes, eram certeiras. Sentei na cama, alerta. O relógio marcava 22h07. Desci devagar, acendi a luz da cozinha e parei a um passo da maçaneta. Ouvi a segunda sequência de batidas, mais rápidas. Do outro lado, a voz do Paul, baixa e tensa. Mãe, você está acordada? Eu preciso falar com você agora. A mão ficou na maçaneta, parada. A casa prendeu a respiração comigo, e a chave do porão, no primeiro gancho, pareceu pesar um pouco mais. Fiquei parada diante da porta, o coração batendo rápido, as mãos frias. Do outro lado, a voz do Paul veio outra vez, mais baixa pedindo. Mãe, abre, por favor. Girei a maçaneta e encontrei meu filho na varanda. Cabelo bagunçado, camisa amassada, o rosto cansado, os olhos diferentes. Não de raiva, mas de confusão. Ele entrou, olhou em volta e respirou fundo. A Sophie surtou. Disse que eu não estou cuidando de você. Disse que você se isolou e que está virando motivo de conversa. Sentei no sofá. Conversa de quem? De todo mundo. Dos vizinhos, da Rita, dos amigos. Ela acha que eu devia te convencer de vez a mudar pro anexo. E você veio convencer? Ele se sentou à minha frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Eu vim entender, porque, sinceramente, eu não sei mais o que é melhor pra você. E tô cansado de discutir. Olhei para o meu filho e vi um homem que eu criei pra ser independente e que de algum jeito achava que cuidar era mandar. Paul, o que é melhor pra mim é o que me deixa inteira. E aqui, eu ainda sou eu. Mas e quando não puder mais? Quando esse dia chegar, a gente conversa de novo. Mas não agora. Ele ficou em silêncio. Olhou para as fotos na parede. Uma de quando ele tinha 5 anos, o rosto sujo de bolo, outra de James no quintal, segurando Léo bebê no colo. O tempo estava todo ali, entre o que fomos e o que restou. Você sempre foi teimosa, mãe. E você sempre quis ter razão. Acho que herdou isso de mim. Ele riu pela primeira vez na noite. Talvez. Ficamos assim por um tempo, o silêncio respirando entre nós. Depois ele perguntou: Posso ver o porão? Assenti. Desci na frente, acendi a luz. O ar lá embaixo estava morno e cheio de cheiro de linha e tecido. Ele olhou em volta, as prateleiras, o porta-chaves, a mesa com os mapas do Léo. Então é aqui o tal clube secreto. É aqui que eu existo em paz. Ele passou os dedos sobre a bancada. Tá diferente do que eu imaginava. Achei que fosse mais escuro. É que você nunca desceu com calma. Ele parou diante do porta-chaves e leu as etiquetas. Oficina e chave do Léo. Ficou um instante olhando o gancho vazio. E essa? É pra ele. Quando crescer, vai ter a dele. Paul assentiu devagar, os olhos marejados. Eu só quero que o Léo te tenha por muito tempo, mãe. Não quero que ele te perca como eu perdi o pai. Então me deixa ficar viva do meu jeito. Ele respirou fundo e encostou as mãos nos bolsos. A Sophie não vai gostar. Ela vai aprender. Ou não. Mas a decisão é minha. Paul olhou ao redor mais uma vez, depois pegou a chave enferrujada do gancho e segurou com cuidado. Essa é a famosa? É. Ele sorriu. Pesada. Só o suficiente para lembrar que existe. Colocou a chave de volta no gancho, no mesmo lugar. Tá certo, mãe. Fica aqui. Mas promete que vai me avisar se precisar de ajuda. Prometo. Subimos em silêncio. Na porta, ele me abraçou. Foi um abraço apertado, cheio de coisa não dita. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, Paul. Ele saiu e a noite voltou a ser só minha. Fechei a porta e fiquei ali, um tempo, ouvindo os sons da rua diminuírem até restar só o tic-tac do relógio. Fui até o quarto, peguei o caderno e escrevi. O que é amor, se não deixar o outro existir sem moldar? Dias passaram. Sophie não veio mais, e as mensagens dela diminuíram. Paul passou a me visitar sozinho às vezes. Trazia o Léo, ficava um pouco. A Rita ainda ligava, mas agora eu atendia menos. E cada não dito vinha com menos culpa. No sábado seguinte, Léo chegou correndo. Vovó! Fiz a edição 2! Abriu a pasta azul e me mostrou o novo mapa. No canto, uma seta saindo do anexo dos pais e chegando até minha casa. No fim da linha, ele escreveu com letra grande e torta. Caminho que existe. Eu segurei o papel, o coração batendo diferente. É o nome mais bonito de todos os mapas, Léo.
Ele sorriu. O papai me ajudou a desenhar. Senti um calor no peito, desses que vêm devagar e ficam. Coloquei o novo mapa na parede do porão ao lado do primeiro. Peguei um pedaço de fita e prendi com cuidado. Agora sim, o clube tem sede. Léo riu. E juntos penduramos o cordão da chave no gancho do meio. Pra ninguém esquecer, ele disse. Mais tarde, depois que eles foram embora, sentei no degrau do porão, sozinha. A luz filtrava pelas frestas da janela, e o som da rua vinha distante, quase como lembrança. O ar cheirava a pano limpo e café. Toquei o gancho onde a chave do Léo pendurava e fiquei ali um tempo. Pensei no James, na Rita, na Sophie, no Paul, no Léo. Cada um à sua maneira tentando me ensinar a viver, e eu, enfim, aprendendo a escolher o que me serve. Subi as escadas e fechei a porta. Deixei a luz acesa lá embaixo, como sempre. Na mesa, o caderno aberto. Escrevi a última linha. Algumas chaves não servem para abrir portas. Servem para lembrar que a gente pode fechá-las sem medo. E pela primeira vez, desde que James se foi, a casa inteira respirou junto comigo.